Bom dia para quem vai assistir, evidentemente, essa nossa convirtual, essa conversa virtual. Boa tarde quem vai assistir depois da parte da tarde. Boa noite para quem vai assistir no período noturno. Nós estamos fazendo essa atividade educacional, essa atividade filosófica, esse pingado filosófico, promovido pela Aprofib, Associação dos Professores de Filosofia e Filósofos do Brasil, e também com o apoio significativo, fundamental, da Aprofesp, que é a Associação dos Professores e Professoras de Filosofia e Filósofos e Filósofas do Estado de São Paulo. Nesse debate de hoje, nós vamos ter importantes contribuições do ponto de vista educacional, do ponto de vista sociológico, filosófico, do ponto de vista da educação. Quero, antes de passar a apresentação, agradecer já de pronto a contribuição fundamental do nosso piloto aqui do debate, que é o professor Alain, que também é diretora da Aprofib, mas é um professor também de filosofia, um companheiro que é um exímio educador e um exímio filósofo. Então, Alain, muito obrigado pela sua colaboração, pela sua contribuição nesse debate aqui conosco. Esse debate nós estamos fazendo, o tema é a educação neotecnicista, neoliberalismo, EAD e interatividade. Então, esse debate é um debate que algumas pessoas até perguntaram, mas olha, eu estava pensando que vocês iriam falar sobre a pandemia, sobre a situação das quase 300 mil pessoas que praticamente já perderam a vida por conta da pandemia, por conta de um governo genocida, por conta do negacionismo, mas eu até afirmei para esses colegas de que esse debate nosso é um debate que tem a ver com toda essa relação. Porque, se vocês perceberem, a última fronteira que tem feito uma resistência efetiva, a exemplo de São Paulo, que estávamos em greve até a semana passada, contra o retorno às aulas presenciais, porque tínhamos e temos a consciência de que isso representa, de fato, uma possível terceira onda no Brasil para piorar ainda mais as condições sanitárias, as condições educacionais e a vida do nosso povo que está em jogo. Então, o debate da educação ele é fundamental em todos os aspectos, em todos os níveis e em todo momento da vida cotidiana de todos nós. Então, esse trabalho de resistência e esse trabalho de compreensão e leitura do mundo, ele é fundamental neste momento, em qualquer momento da dimensão humana de uma maneira geral. Evidentemente que esse debate será tratado pelos nossos convidados aqui. O neoliberalismo está presente nesse debate, que também seria fruto da exposição dos importantes professores aqui nesse debate, e também um debate novo que apareceu a partir, mais fortemente, a partir do último ano, principalmente na escola pública brasileira, que foi o trabalho remoto, e aí tinha uma confusão do remoto, da educação à distância, do debate presencial, dessa relação híbrida da educação, uma parte virtual, outra parte presencial, enfim. Então, é um debate aberto, porque tem gente que tem, digamos assim, posição definida em relação à necessidade presencial do educador, mas também, de qualquer forma, a educação hoje, ela tem as tecnologias, as ferramentas da tecnologia à disposição e é inegável de que ela tem um papel efetivo na sociedade. E não só na educação, inclusive nas bases estratégicas da sociedade como um todo. Se você pegar, por exemplo, um livro que vale a pena as pessoas darem uma olhada, Guerras Híbridas, por exemplo, você vai ver que tem sido objeto de estratégico, inclusive de formas de guerra na sociedade no mundo contemporâneo. Esse livro, Guerras Híbridas, a publicação que eu tenho aqui da Expressão Popular, das revoluções coloridas aos golpes. Inclusive tem a ver com o Brasil, tem a ver com a América Latina e com várias partes do mundo. Mas vamos já diretamente à apresentação dos nossos importantes
colaboradores e educadores. O primeiro a fazer parte desse debate é o doutor Marcos Silva e Silva. O Marcos é um companheiro que é presidente da Profib, é um importante educador, um filósofo, também trata das questões étnicas de uma maneira geral e, portanto, tem colaborado fortemente nesse debate na sociedade e também na reflexão filosófica. Depois, nós teremos a exposição do professor Dr. Marco Silva, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tem filósofo do Brasil, Marcos Silva, e também depois vai se apresentar as faculdades que leciona, a rede pública estadual, assim como também o Dr. Marcos Silva, da UERJ, também vai se apresentar um pouco mais sobre sua carreira, sua luta no campo da academia, no campo da luta efetiva do mundo do simbólico de uma maneira geral. Depois nós vamos ter uma discussão com o nosso querido professor Chico Greter, que já não é mais só o filósofo da Lapa, agora já é o filósofo brasileiro, porque eu conheci o Chico como o filósofo da Lapa, né? A Lapa é pequeno para o Chico, agora já está, digamos assim, numa dimensão importante. O Chico é diretor da Profesp, é um companheiro que está presente nas nossas lutas cotidianas, então é uma grande referência filosófica para a gente. O Chico é escritor, escreve muitos artigos para as revistas de filosofia. O Chico é mestre pela Universidade de São Paulo, mas depois ele vai também se apresentar um pouco. E eu estou fazendo esse papel de diálogo aqui entre nós, para que a gente possa também fazer um diálogo com quem está acompanhando essa nossa conversa virtual. Então, eu queria já passar para os queridos professores, o Dr. Marcos Silva e Silva, o seu debate sobre a educação neste contexto de neoliberalismo. Marcos, pode ser com você? Por que nós estamos fazendo esse debate? Por que é importante fazer esse debate? E eu quero, rapidamente, dizer o seguinte: esse debate se justifica porque o Libânio ele vai dizer o seguinte: há uma distância considerável entre as políticas educacionais, a legislação educacional, a pesquisa acadêmica e o que acontece na realidade das escolas, isto é, no ensino, no trabalho cotidiano dos professores e na aprendizagem dos alunos. É com você, Dr. Marcos Silva e Silva, presidente da Profesp. Obrigado, Aldo. Obrigado, professor Marcos Silva. Um prazer conhecer. Conheço você pela fama que o Chico fala sobre seu respeito, né? Então, o Chico está sempre citando o seu nome. Então, conheço, assim, pela voz do Chico e pela escrita do Chico, eu conheço o seu trabalho. Então, é um prazer falar com você também. É um prazer também falar com todos que estão aqui nos acompanhando e que irão nos ver depois e nos ouvir depois. E aproveitar que, como disse o Aldo, por que é importante falar sobre esse tema nesse atual momento, porque faz tempo que esse tema está no atual momento, né? Então, não é exatamente esse momento. Esse tema sempre esteve aí. Talvez agora o que a gente tenha de novo, que na verdade não é novo, não existe nada de novo do que a gente está vivendo agora, seja essa rediscussão sobre o que é ensino híbrido, o que é ensino remoto, o que é ensino à distância, né? Só lembrando que o ensino à distância, a seu princípio, né, em sua fundamentação, é para chegar aos que estão mais longe, né? Esse era o princípio, para que a educação chegasse na Amazônia, chegasse no Norte, Nordeste, para quem não tinha nenhuma condição material de ter acesso à educação de qualidade. Esse era o princípio. Mas lógico que o mercado, que tudo vê, tudo engole, tudo come, viu nisso também um grande nicho de ganhar dinheiro. E aí entra as grandes discussões sobre o neoliberalismo e os modelos de capitalismo que embarcaram nos modelos neoliberais e fizeram desse nicho de educação, na verdade, só mais um mercado para lucrar com isso. Então, de início, nós queremos dizer aqui que ninguém aqui é contra a educação à distância, nem tampouco é contra a educação híbrida, nem tampouco é contra esse formato de educação que nós estamos vivendo agora e nem viveremos depois. O que a gente é contra, na verdade, não necessariamente contra, mas a reflexão que a gente faz é sobre quais são, na verdade,
os prejuízos que nós teremos enquanto trabalhadores e os prejuízos que nós teremos enquanto processo de educação. Então, são discussões diferentes. Ninguém aqui está dizendo que não é a favor da educação EAD, ou que não é a favor da educação híbrida, ou que não é a favor da educação à distância. Não só por este momento de pandemia, mas o que a gente precisa é discutir de fato qual que é a responsabilidade, onde que entra aqui os trabalhadores que já estão na educação há muito tempo e lutando, ou nas mãos de quem esse modelo de educação vai ficar. E nas mãos de quem é que é o grande problema. Não necessariamente ele vai ficar, ele não, mas ele vai ficar. Agora, nas mãos de quem é a grande discussão que nós temos que fazer aqui. Dito isso, é preciso dizer, então, é um texto que eu escrevi muito recentemente, que são as reformas de educação, um mercado quase delivery, que de fato é isso, mas eu deixo para o final. Mas como eu já havia anunciado aqui no início, não é uma discussão recente, isso aqui a gente está discutindo desde os anos 70, então desde os anos 70, ou pelo menos final dos anos 70, a gente discute neoliberalismo e educação, e aí você tem um recorte lá com o Fordismo, ou com a introdução das novas tecnologias, você já tem essa primeira leitura dos anos 70, e depois, lógico, com o Fordismo também, e com o antagonismo com o esgotamento do estado de bem-estar. Você tem um esgotamento ali em função desses novos modelos de trabalho, esses novos modelos de pensar, modelos de trabalho a partir dos modelos educacionais. Então, você é colocado dentro do Estado uma certa visão também, que aqui nós chamamos de tecnicista, para dar resposta àquela situação que era também tecnicista. E aqui nós temos, nesse mesmo momento, ou nessas mesmas décadas, né, 70, 80, nós tivemos assim, um grande boom dos processos de globalização, e nós conseguimos acompanhar isso pelo processo histórico, mas nós tivemos um grande boom do processo de globalização, e junto ao processo de globalização, e novamente aqui a gente não vai fazer uma crítica ao processo de globalização, a gente vai apenas utilizar para entender onde que entra a educação, junto ao processo de globalização, nós tivemos também um processo de neoliberalismo. E aqui que começam as grandes demandas, porque o processo de neoliberalismo é que vai dar uma intervenção mais direta aos organismos internacionais e os Estados-nação. São esses dois processos, globalização e neoliberalismo, eles começam a dar certos antagonismos internacionais. E é o que você tem são os organismos internacionais que passam a determinar as metas que os países devem atingir. E também as metas da educação. Então, a gente está falando de uma coisa que é muito mais ampla para conseguir entender aquilo que é do agora. Então, tudo que nós vivenciamos até o momento faz parte desse processo que se inicia lá nos anos 70, que também tem um recorte no Fordismo, e tem o processo de globalização atrelado ao neoliberalismo. E aí, nesse processo de globalização, os estados, digamos que os estados que têm maior poder, eles começam a ser os organizadores internacionais sobre as metas que os outros países, os outros estados-nação precisam atingir. E dentre essas metas, a gente já consegue trazer mais para o contemporâneo, dentro dessas metas nós conseguimos aqui acessar também a educação como uma meta a ser batida, mas não necessariamente a ser batida enquanto processo de formação educacional, mas a ser batida enquanto processo mais atrelada à economia, ou seja, para dialogar economicamente com os outros mundos, é preciso que a educação entre no diálogo econômico, não necessariamente no diálogo de educação, de protagonismo educativo, se quisermos usar dessa forma, mas a educação passa a ser uma das metas da economia. Ninguém aqui, eu particularmente não diria que eu seria contra a educação bater certas metas, desde que as metas da educação fossem de fato as metas da própria educação. Mas as metas da educação, desde 70 até agora, e depois com Fernando Henrique, passou a ser as metas da economia e não necessariamente as metas da educação. E a gente pega esse processo de globalização que busca metas da educação por meio da economia, atrela isso aos processos de neoliberalismo, e a gente tem, talvez, hoje, se a gente fizer um olhar um pouco mais crítico, o Chico vai apontar isso daqui a pouco, um olhar mais crítico, a gente vê isso acontecendo por dentro dos currículos, como que os currículos eles tendem a se articular ou eles tendem a se organizar visando necessariamente a conclusão ou chegar a bater a meta. Dizendo aqui, e repito, não somos contra aqui que ninguém consiga bater metas educacionais. Isso não é um problema.
O problema é que as metas educacionais estão totalmente atreladas às metas econômicas. E voltando novamente, essas metas econômicas estão dentro desses organismos internacionais. Vou citar aqui só a título de exemplo, uns estão funcionando ainda, outros já não funcionam tão bem assim, porque todos esses organismos, eles estão, apesar de ser organismos, entre aspas, independentes, eles estão atrelados ao processo neoliberal, e o processo neoliberal está atrelado, naturalmente, ao processo capitalista. E aí, quando a educação deixa de ter valor em bolsa de valores de fato, a educação deixa de ter valor enquanto educação de fato, principalmente nos países que estão submetidos a economias maiores, como é o nosso. Aqui vou citar só a título de exemplo alguns, por exemplo, a Organização dos Estados das Américas, o Banco Mundial, todo mundo conhece, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, a Comunidade Europeia, a Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, todo mundo conhece, PNUD, e o Programa de Promoção das Reformas Educacionais na América Latina. Nós tivemos esses grandes organismos sempre atrelados aos modelos neoliberais e aos processos de globalização. A grande questão que nós nos perdemos aqui dentro, que eu falo nos perdemos, não quer dizer que nós não teríamos necessariamente que depender desses organismos para crescer economicamente e, naturalmente, fazer com que a educação se desenvolvesse. Mas o grande problema é que a educação teve que se desenvolver atrelado a esses organismos, que está atrelado ao processo econômico. Então, a educação, como diz, na verdade, um velho ditado antigo sobre a filosofia medieval, né, que a filosofia era serva da teologia, para quem foi seminarista, aqui a educação tornou-se serva da economia. Então, é serva da economia. Os processos de resultados da educação não estão atrelados aos processos de aprendizagem, se a gente quiser usar termos mais pedagógicos assim. Essas mudanças, na verdade, as mudanças provocadas por essa globalização contemporânea, ela vem ganhando uma nova ordem econômica internacional. Então, não parou ali. Talvez os organismos não estejam atuando tanto nesse momento. Eu falo nesse momento, não quer dizer pandemia, mas pelo menos assim, nos últimos 6 anos não tem atuado de maneira tão forte, porque nós tivemos, enfim, um déficit econômico muito grande no mundo, e quando tem déficit econômico no mundo, aquele que está submetido a modelos econômicos acaba sempre perdendo mais. Mas aí trata-se de um novo padrão. A gente precisa entender onde que se encontra a educação dentro desse modelo neoliberal associado a esses organismos. Onde que se encontra a educação nesse momento? E eu já chego lá. O Aldo, você controla aí meu tempo, viu? Eu só esquentei agora. Só esquentei agora. Então, trata-se de um novo padrão de desenvolvimento. Agora, a gente pensa esse campo econômico que ele constitui-se como a mola mestra. E aí ele vai tornar tudo aquilo que está articulado ao social como parte dessa mola mestra. A mola mestra é a economia, e tudo que vem a reboque é trazido pela mola mestra, que é a economia. E eu pergunto agora, assim, se a gente tivesse projeções aqui nos próximos anos, fazer projeções econômicas nos próximos anos do Brasil, a gente não precisa fazer, mas fazer projeções do mundo nos próximos anos, a gente vai ficar pelo menos 10 anos atrasado se a gente depender da economia internacional para fazer com que a educação aconteça, para bater as metas da economia, não são as metas da educação. E aí, lógico que o Estado e o governo precisam naturalmente dar respostas para isso. E aí, volta para dentro de casa. Que resposta que o Brasil vai dar para dar respostas para as metas internacionais? Fazendo reformas dentro de casa. E aí vai entrar o Chico daqui a pouco, que aí de fato, entra a emergência de uma lógica de mercado nas políticas públicas, especificamente nas políticas públicas de educação. Eu preciso fazer com que o Brasil bata as metas, mas eu preciso formar pessoas que consigam bater as metas econômicas. Para fazer isso, eu transformo a educação também em um modelo econômico de mercado, ou seja, eu transformo o processo de formação educacional em modelos neoliberais de educação. Para fazer isso, ainda mais, eu preciso transformar isso em currículo, eu preciso transformar isso em aprendizagem. E aí todos nós já sabemos o quanto que nós somos o quintal do mundo. Eu preciso formar trabalhadores, e aqui, se a gente pensar trabalhadores que tenham a capacidade de se submeter às reformas trabalhistas que nós passamos agora. E a gente começa a entender o jogo, né? Reforma do currículo, novo ensino médio. Teria muitas críticas para fazer especificamente só sobre o ensino médio, mas não temos tempo para isso.
reforma do currículo no ensino médio, reforma trabalhista. Se a gente analisar com muita cautela as duas coisas, nós entenderemos que as duas coisas estão atreladas, que é formar o trabalhador alienado e formar simplesmente o trabalhador, e aí a gente precisa ler o currículo por dentro. E aqui as estratégias nós já conhecemos que são antigas, né? Por exemplo, o Bresser Pereira já dizia isso, que é o processo de privatização, publicização e terceirização. Esses processos a gente já consegue acompanhar e agora a gente já não consegue mais dizer que eles não existem, né? Na verdade, eles existem. O que temos hoje, que eu falo de São Paulo especificamente, de público no público da educação, é o prédio dos professores. As outras coisas, não. O PNLD, produção de livros, os funcionários que não são os professores, já são todos terceirizados. Também não estou dizendo que a gente é a favor de que o Estado esteja no controle de todas as coisas, mas a gente entende que, nesse momento, ele abre mão, não é pensando no bem público, mas pensando no processo de dar respostas econômicas, não no processo de dar resposta para a educação. E aí a gente perde dentro do plano das políticas públicas. E nós temos assim uma nova configuração de desenvolvimento do capital, que é de onde eu saí, globalização, neoliberalismo e capital. E esse capital, no nosso caso, não é um capital financeiro. O capital que temos para oferecer é o capital humano. E esse capital humano que nós temos que oferecer agora é um capital humano que consiga trabalhar, simplesmente ao trabalhador. E a gente consegue, por exemplo, é que eu já vou encerrando, Aldo, consegue enxergar isso quando eu olho dentro do novo currículo do ensino médio, por exemplo, que é onde eu estou atuando com mais facilidade, eu olho ali dentro, eu percebo os itinerários formativos, eu acho muito bonita a estrutura, sim, eu não posso negar que eu acho bonita a estrutura, mas quando eu tiro aquilo para a realidade, eu observo desemprego. E quando eu tiro para outra realidade, ainda pensando que haverá emprego, o que eu vejo são subempregos, e não emprego de verdade. Porque aquilo que será apresentado enquanto emprego, na verdade, é submissão a um tipo de salário dentro das reformas trabalhistas. E aí o currículo está totalmente atrelado nisso. E assim, para fechar de fato a minha fala, o que temos enquanto educação no momento é uma educação quase mercado. E aquilo que é apresentado com o novo ensino médio é um cardápio ilustrado. Sabe quando você vai no restaurante e fala que essa imagem é apenas ilustrativa? É aquilo que eu sinto quando eu olho o novo ensino médio. Com todos os benefícios que ele traz, parece que o que está escrito lá, essa imagem, ela é só ilustrativa. Então, o hambúrguer não vem daquele tamanho, a comida não vem daquele tamanho e nem vem com aquela aparência. A aparência é outra. É um mercado quase delivery e nós somos professores iFood. Ok. Muito bom. Muito sucinto e profundo. Que bom, Marcos. Bom que você trouxe para todos nós essa contribuição importante. Legal, acho que as pessoas que estão nos acompanhando, caso queira depois encaminhar algum tipo de reflexão ou pergunta ou consideração em torno acerca da fala dos colegas aqui, fiquem à vontade, tá bom? Nós passamos agora a palavra para o Dr. Marcos Silva, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que vai discutir, expor, fazer uma exposição, para nós extremamente importante e contextualizada, que é sobre a questão da interatividade e nas modalidades pertinentes que hoje faz parte de um amplo debate no meio acadêmico, na rede pública estadual e municipal. Portanto, é um debate absolutamente contextualizado, necessário, e esperamos e certamente teremos uma brilhante exposição. Você, doutor. Obrigado, Aldo. Maravilha de encontro, uma alegria enorme, emocionado que estou aqui, de falar para professores paulistas, né? E de falar também para duas associações tão importantes, que é a Profib e a Aprofesp. Uma honra, uma alegria para mim, nesse sábado de manhã, falar com vocês, professores. Adoraria interagir com vocês daqui a pouco no debate. Deixo o meu WhatsApp daqui a pouco, caso queiram conversar. Agradeço também ao querido Chico Greter, que foi quem me convidou para cá, o filósofo da Lapa. Hoje já é mundial, né? Já é nacional, como diz o querido Aldo. E é mesmo, é uma figura maravilhosa. Somos amigos desde o curso de graduação em filosofia. E até antes e também depois, somos amigos de longa data. Agradeço também ao Alain,
que está aqui agora cuidando da nosso encontro no Zoom. Né? Maravilha essas possibilidades, ainda que sejam capitalistas, né? Medonhas, sejam chupa-cabra, como já analisaram diversos. Nelson Preto é um dos grandes críticos, né, a esses ambientes online de conversas e aulas via internet. Ou seja, eles têm lá seus problemas, não vamos entrar nisso agora, mas tem a ver com esse iFood Education, que acabou de falar aí o Marcos Silva. Gosto muito da sua fala, Marcos Silva, meu xará. É uma alegria ver o professor de filosofia com essa verve, né, com essa eloquência, com essa inquietação. Concordo plenamente com você quando você fala que as metas são da economia e não da educação, quando você diz que a educação é serva da economia. De fato, estamos nesse buraco, né? Não é só brasileiro, é mundial. Nós aqui temos muitos agravantes. Bom, então, o que eu quero dizer para vocês todos, professores e professoras, para os meus colegas aqui agora, é o seguinte: de fato, estamos aí nesse buraco. Entretanto, nesse buraco, podemos fazer boas aulas. Podemos. Exceto aquele professor, atenção, que aí esse é o maior vítima, né, do iFood Education, que tem 1.000 alunos em sala de aula. Esse, de fato, nada conseguirá fazer. Lamentavelmente, eu conheço instituições brasileiras que trabalham nessa lógica, tá? Isso é iFood Education mesmo, e aqui nós temos o grande problema colocado pelo Marcos, traduzido agora em realidade nossa, né? Então, esse professor com 1.000 estudantes em sala, aquele com 500, aquele com 300, aquele com 200, com 100, não conseguirão fazer aquilo que eu vou defender aqui hoje. Entretanto, aqueles outros, né, que podem operar com números de até 50 estudantes, é possível fazer o que eu vou sugerir aqui agora. Me perdoem aqueles que trabalham com 1.000, mas o recado para vocês já foi dado pelo Marcos. Eu agora vou falar para aqueles outros, né, que podem fazer Paulo Freire em sala de aula. Essa que é a nossa questão. Como fazer Paulo Freire em sala de aula? Como fazer educação autêntica? Então, eu vou pedir meu querido Alain para mostrar uma tela aqui agora, onde eu vou tentar, digamos assim, facilitar aí a fala que estou fazendo. Bom, eu vou falar especificamente de educação na internet e interatividade. Eu nem gosto muito da expressão EAD e já vou explicar para vocês já. Mas antes, vamos falar do chamado ensino remoto, que é o que está aí agora em voga. Eu não defendo o retorno às escolas, nem no semipresencial. Não defendo, tá? Bom, eu quero dizer o seguinte, que o chamado remoto, que é 100% na internet, ele está carregado de problemas. Muitos desses problemas diretamente vinculados a tudo que o Marcos acabou de falar, a lógica do iFood Education, né? Bom, você não vê... O que é o iFood Education? É quando você não tem o investimento no personagem principal, que é o professor, e é ele mesmo o principal, né? Claro que estudante e professor fazem a aprendizagem e a formação cidadã. Entretanto, aquela pessoa que vai mediar essa coisa toda se chama professor. Então, essa figura precisa ser valorizada. E, lamentavelmente, nessa lógica aqui, a primeira desvalorização que você tem é exatamente a não formação adequada dos professores. Isso ocorre não somente na escola capitalista particular, como também nas escolas públicas. Eu venho acompanhando essa história. Ano passado, conversei com muita gente, fiz, sei lá, uma centena de lives, conversando com muitas instituições, direções, professores, estudantes, e a constatação que eu trago é essa que vou mostrar aqui agora. A denominação ensino remoto tornou-se usual na pandemia e acontece 100% na internet. A investigação sobre o que está acontecendo precisa ser feita. Eu estou fazendo uma, com a ajuda de um mestrando, estamos aí analisando o que acontece em escolas de ensino médio.
especificamente, né? Como é que os professores estão fazendo tal remoto? Mas eu acho que essa pesquisa tem que ser grande, Brasil afora. A gente encontrou uma barreira que é a seguinte: professores não querendo mostrar, escolas não querendo mostrar. Tá? Eu até entendo que a fragilidade nos torna meio acanhados, mas muitas vezes não se trata disso, se trata de não revelar a sua precariedade. Ok? Bom, então, repara, a investigação precisa dar conta desse tema urgente. Então, convido os colegas pesquisadores brasileiros nacionais, vamos trocar informações sobre isso. A docência se ocupa, olha só que problemão, a docência se ocupa com a gravação de videoaulas e com lives sobre conteúdos programáticos e com a correção de atividades propostas. Eu acho isso pouco, né, se a gente vai falar de mediação docente. Repare que eu comecei enfatizando o papel do professor, né? A importância desse personagem que vai exatamente não deixar a peteca cair, como diz o Paulo Freire. Né? Professor é aquele que não deixa a peteca cair, que mantém a formação cidadã, que mantém a educação autêntica. Né? Então, repare, o professor está, no chamado remoto, confinado a preparar videoaulas. Ele não explora os potenciais conversacionais da web. Isso nós constatamos. Seria, de fato, aí a possibilidade de você fazer Paulo Freire. Se você trabalha com fórum, com chat, com wiki, com redes sociais, faz essa coisa ciber funcionar a favor da educação e da formação humana. Inclusive, trazendo um potencial importantíssimo, que é a chamada ciberinclusão. A juventude conversa abobrinhas, né? Banalidades nas redes sociais. A gente sabe que essa é a realidade, embora isso não seja generalização. Entretanto, esse pessoal precisa de uma escola que os ajude a uma inserção na chamada cibercidadania, saber operar de uma forma potente, formativa, saber operar desta forma as redes sociais, a internet. A gente muitas vezes critica os estudantes pela banalização das coisas todas. É porque, muitas vezes, a própria escola não explora esse potencial que a internet tem para fazer Paulo Freire. Eu insisto, Paulo Freire, se estivesse vivo hoje, estaria usando os recursos comunicacionais da web, principalmente da Web 2, essa web das redes sociais, dos blogs, dos wikis. O que é o wiki, para quem não sabe, é a tecnologia que permite, por exemplo, a Wikipedia, aquela enciclopédia que as próprias pessoas podem entrar e agregar valor. Né? O Google Docs, estou citando aqui nome de empresas capitalistas, mas, enfim, eu preciso te dar um exemplo que você conhece. Né? Google Docs, muitas pessoas podem, ao mesmo tempo, escrever um texto online, cada uma na sua casa. Ok? Então, existem tecnologias potentíssimas, mas o professorado não está sendo formado para isso. Vivemos séculos baseados na oratória do mestre, no quadro negro, no texto didático. Sair dessa coisa supõe um investimento enorme em educação e informação dos professores. Né? Então, nós já vimos que tanto a perspectiva mercadológica do sistema não favorece, não se interessa por essa formação, isso é tiro no pé, né? Tiro no pé, porque poderiam estar preparando esses professores, cativariam muito mais estudantes. Mas há uma burrice aí, né? Bom, vamos falar das plataformas. Plataformas de webconferências ou de lives, ambientes virtuais de aprendizagem, AVAs, né? Moodle, por exemplo, é software livre, eu trabalho com ele. YouTube, blog, rede social, WhatsApp e outros, geralmente utilizados como repositório como lugar de atividade, não como ambiências de cocriação, de colaboração, de dialógica, de Paulo Freire, de Vygotsky, de Freinet. Né? Freinet, já vou falar dele agora, já na tela seguinte. Vamos até a... Pula 2 telas aí, por favor. Alan, eu sei que meu tempo é curto, estou ligado aqui. Pode pular 2 telas? Vamos passar essa EAD aí, que já é bem conhecida. Bom, vamos lá. Repare, a educação
e a cibercultura, ou seja, educação autêntica. Quando eu falar de educação, estou falando daqueles caras que estão ali embaixo. Ó, eu tenho intimidade com eles para falar aqueles caras. Vivem aqui na minha cabeceira. Bom, então repare, a educação autêntica, como pensou esses senhores aí, e outros tantos, tá? E a cibercultura se encontram numa confluência histórica feliz. Eu quero falar sobre essa tela agora e sobre essa confluência, que favorece o trabalho para aqueles docentes que vão operar com 50 estudantes, ok? Bom, primeiro, você tem o que está em confluência. Primeiro, você tem a dinâmica comunicacional da cibercultura ou da cultura digital, que já são expressões já utilizadas por aí, inclusive em documentos do MEC, né, principalmente cultura digital, em sua fase chamada Web 2, que é exatamente essa internet das redes sociais, dos blogs. A Web 1 era aquela internet dos portais, aqueles portais que ainda tinham inveja da televisão. Tá? Agora não, a Web 2 explora muito a fundo os potenciais comunicacionais, autorais, colaborativos da internet. Né? Então, imaginem, portanto, essa ambiência comunicacional desse momento da internet chamado Web 2, se não quiser chamar Web 2, chame do que quiser, mas sabemos que temos aí uma internet mais amadurecida em relação àquela internet inicial. Bom, estou falando de web. A internet começou nos anos 60. A chamada www é meados dos anos 90. E esse www começou de uma forma parecida com a televisão, é isso que eu quero dizer. Agora nós temos aí uma evolução fantástica em favor do quê? Dessas palavras em azul que estão colocadas aí. Ó. Autoria, a qualquer hora você entra, você posta, você põe imagem, você põe áudio, você usa podcast. Olha aí os recursos maravilhosos que nós temos, os nomezinhos estão todos aí embaixo. Ó. O saudoso Orkut, lá de 2002, 2003, Blogger, YouTube, Facebook, Wikipedia, fantástica. Twitter, Instagram, Snapchat e até o TikTok. Né? O professor, repare, eu brinco dessa forma. Né? Se Paulo Freire e esses outros aí embaixo estivessem vivos hoje e fossem incluídos ciberculturais, atenção, não basta ser só incluído digital, danou em pingo d'água em computador, não. Eu chamo a atenção para uma outra inclusão, saber operar com essas redes, saber operar com essas coisas aí, saber fazer cidadania operando com essas coisas, saber fazer educação competente utilizando esses recursos. Nós estamos falando disso. Então, repara, autoria, compartilhamento, conectividade e colaboração, essa ambiência favorece. Ainda que sejam empresas capitalistas, não importa. O que importa é que a gente pode fazer aí cidadania, a gente pode aproveitar as chamadas brechas, né, de democracia, de potência, de formação. Podemos lançar mão desses recursos. Aí alguém diz assim, mas o Facebook é do mal. Eu digo o seguinte, olha, você pode usar um lápis. O professor Aldo, podemos usar um lápis, né, para fazer um belo poema para uma pessoa querida nossa, ou podemos usar um lápis para esfaquear alguém. Eu uso essa metáfora para falar do Facebook. Você pode usá-lo para o bem ou para o mal, qualquer um desses recursos, qualquer coisa, para o bem ou para o mal. Tá? Então, não vamos ficar afetados porque meu professor está querendo usar o Facebook. Não. Se há um propósito competente, então vamos ver aí quais são as competências. Repare esses teóricos poderosos que nós estamos citando aí embaixo. Frenet, John Dewey, Vygotsky, Paulo Freire e Anísio Teixeira. Tá? Cito esses, como eu já disse, porque são aqueles com quem mais trabalho, mas há muitos outros e outras. Atenção. O que esses senhores aí, como é que eles definem sala de aula competente, cidadã, democrática? Como? Eles todos, se estivessem vivos agora aqui com a gente, estariam dizendo, olha, precisa ter construção da autonomia, investimento na construção da autonomia, valorização da diversidade, contemplar a diversidade, operar na lógica da interação, da colaboração, da cocriação, dialogia, democracia,
são as palavras desses senhores. Eu não vou agora detalhar o perfil de cada um aqui, porque vocês são professores, vocês conhecem, tá? Mas repare, todos eles estão engajados nesse conceito de sala de aula que está hoje, em nosso tempo, né, com essa ambiência favorável chamada cibercultura para operar. Então, é possível você fazer Frenet, John Dewey, Vygotsky, Paulo Freire, Anísio Teixeira e outros, agora nessa ambiência ciber. Ainda que ela seja dominada, né, pelo capitalismo selvagem, tá bom? É possível você lançar a mão delas para fazer aquela coisa que se chama lá no judô, né? Você aproveita a força do outro para derrubá-lo. É nesse sentido. Não sei se a gente vai conseguir derrubar um Facebook, mas a gente com certeza vai derrubar o entendimento nocivo que prevalece a respeito do uso disso. Você pode usar isso de outras formas, de outras maneiras interessantes. Bom, então reparem, essa é a confluência. Aí chama a atenção de vocês para o seguinte: cruzem as palavras dos teóricos da educação com as palavras da ambiência cibercultural. Cruzem. Vocês vão ver que elas estão no mesmo campo semântico. Elas estão quase que na lógica do sinônimo. Quase. Ok? Então, repare, essa é a confluência histórica. O que eu quero dizer para você é o seguinte: você está lá no ensino remoto, você pode fazer aquela precariedade que eu descrevi ali, ou pode lançar mão desses recursos, tanto dos clássicos teóricos, quanto da ambiência cibercultural. Muitas vezes a gente desconhece os clássicos teóricos e conhecemos mais a ambiência cibercultural. Outras vezes o contrário, você domina um, mas não domina o outro. O que eu quero dizer é que você tem que trabalhar com essa confluência histórica, favorável à educação potente. Todos nós podemos fazer, principalmente você que tem até 50 estudantes em sala de aula. Ok? Se você não tem, meu amigo, nós temos que brigar para que você possa ter. Com certeza essa briga está rolando em São Paulo há muito tempo, por essas associações. Precisa brigar muito mais, ok? Mas com esse estado de governança que nós temos hoje, né, será mais difícil ainda essa briga. Vamos para a próxima tela. Estou controlando meu tempo. Então, repara, nessa tela aí você tem, isso é fruto de pesquisa, tá? Pelo menos de 2 pesquisas. Você tem os tipos de interação nos fóruns, chat, wiki, rede social e live. Então, repara, essas pesquisas que constatam isso, elas vão, digamos assim, estão em acordo com aquelas observações que eu disse que já estamos fazendo a partir do ano passado todo, né? Observando diversas lives, conversando com muitos professores e estudantes, diretores e coordenadores, e eles confirmam, de fato, olha só que curioso, prevalece a figura 1. O que é a figura 1? Interação sem articulação, interação sem Paulo Freire, interação sem Vygotsky. Olha que aí nós já temos outro dado. Repare que a palavra interação, ela contempla a não articulação. O que eu quero dizer? Você, professor, está com seus estudantes, existe uma proposição lá no fórum, os estudantes vão lá, cada um olha aquele fórum, pega a proposição, realiza a atividade, posta lá, mesmo sem haver interlocução, está havendo interação. Os teóricos da escola de Palo Alto já disseram, como o Goffman, por exemplo, já disse, né, que é impossível não haver interação. Aquele professor caladão, travadão, esquisito, fechado, fala pouco, dificuldade para falar, que só olha para os apontamentos e para o seu quadro negro, não olha para o estudante, não conversa com o estudante, entre ele e estudantes há interação. Por isso a necessidade da palavra interatividade, que a palavra interação se agigantou no seu entendimento semântico e agora qualquer coisa é interação. Eu chamo a sua atenção para isso, né? Precisamos de uma palavra, por isso eu venho pesquisando a palavra interatividade há muitos anos, né? E é um conceito de teoria da comunicação, não é um conceito de informática. Por isso que a gente pode fazer interatividade numa sala de aula infopobre.
ok? Porque trata-se da articulação da emissão e da recepção na cocriação da mensagem. Isso é que é interatividade. É quando a emissão e a recepção, ambas, cocriam a mensagem. Bastaria falar a palavra comunicação, porque a rigor, né, ela significaria isso, colocar em comum. É quando a mensagem é colocada em comum entre emissão e recepção. Mas esse conceito foi banalizado. Hoje nós temos a televisão chamada de meio de comunicação de massa. Não é comunicação, é informação. Então, por causa dessa banalização da palavra, é importante a gente marcar uma coisa interessante chamada interatividade, que supõe o quê? Aquele investimento na articulação da emissão com a recepção para a cocriação da mensagem. Isso você pode fazer utilizando esses recursos. Entretanto, fórum, chat, wiki, rede social, olha que loucura, live, o que prevalece? A oratória do professor, a fala do professor, a voz de comando do professor, o que o professor fala para ser visto, ouvido, acatado, reproduzido. É a mesma lógica da velha sala de aula. Então, você está subutilizando o potencial ciber em nome de uma velha sala de aula transmissiva, unidirecional, típica da cultura do audiovisual. Ainda tenho 10 minutos ou 5, estou ligado. Tranquilo. Bom, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que na figura 2, nós temos interação com alguma articulação. Né? Então, você tem aí o enunciado num fórum, num chat, numa wiki, você tem um enunciado, uma proposição a alguma atividade. O estudante vai conversar com o outro estudante, com o outro por sua vez, aí você tem a mensagem 1, mensagem 1.1, mensagem 1.2, são 3 estudantes conversando para responderem ao enunciado. Você está fazendo isso nas suas aulas agora na internet? Como é que você está fazendo isso? Essa é a pergunta. Se você está trabalhando somente com a figura 1, nós temos aí um desserviço, nós temos um prejuízo. Basta dizer que ali não rola Paulo Freire. Agora, nós queremos mais do que a figura 2. A figura 2 vai falar de alguma interação. Nós queremos interatividade de verdade, nós queremos colaboração de verdade, nós queremos essa ambiência da sala de aula, presencial ou online. E agora nós temos o híbrido que vai articular essas duas ambiências. Nós queremos essa ambiência chamada sala de aula baseada na colaboração, na cocriação, porque aí você forma a cidadania no próprio modus operandi. O próprio modus operandi forma a cidadania, porque você aprende a conversar, aprende a ouvir, aprende a se posicionar e aprende a resolver junto problemas, questões colocadas, propostas. Olha a diferença da perspectiva que nós temos na figura 3 para aquela que a gente conhece bem na figura 1. Esse é o desafio, pessoal. A aula remota pode ser coisa boa, mas o que a gente tem visto aí é figura 1, eventualmente figura 2, às vezes por iniciativa dos próprios estudantes que buscam entre eles, pelas redes sociais, alguma conversa. O professorado, não vou culpá-lo, tá? O professorado não está preparado para esse engajamento. Ele muitas vezes repete a lógica que ele vem tendo no presencial. Então, uma live, por exemplo, poderia ser um momento de conversa e de troca, vira o quê? Oratória do mestre. Bom, vamos para a próxima tela. Eu agora vou mostrar essa telinha aqui, seguinte, que nós estamos exatamente questionando, né? Esse modelo unidirecional, modelo todos. Estamos defendendo essa imagem hipertextual aí, que está muito presente, essa imagem muito típica da internet, né? Mas eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: a interatividade ela pode ser feita sem computador, ela pode ser feita sem internet. É conceito de teoria da comunicação, ok? Não é conceito de informática, eu insisto nisso. A informática é quem melhor lançou mão desse conceito de teoria da comunicação, certo? Então, olha,
eu queria dizer a você, professor e professora, essa imagem da esquerda, sala de aula unidirecional, ela não é para ser jogada fora. Esse modus operandi não é para ser jogado fora. Atenção! O que eu quero dizer é que você pode sim lançar mão desse recurso, que é a oratória do mestre, para fazer uma preleção. O que é uma preleção? É aquela provocação para os sujeitos estudantes se engajarem numa atividade ou num entendimento colaborativamente. E não a preleção para o espectador solitário. Agora eu vou falar com os filósofos aí, viu? Com o espectador solitário, solipsista. Isso tem tudo a ver com aquela lógica do penso, logo existo, que fundou a modernidade, né? E, na verdade, emplacou um conceito de aula, de estudante, que é o sujeito solitário, que basta ele, solipsista, estender os seus sentidos para ele chegar ao conhecimento. Aqui nós temos um problema. E muitos de nós, principalmente professores de filosofia, não quero, enfim, criticar ninguém aqui explicitamente, estou falando dos professores que eu tive. São aqueles professores que expõem o canto da boca. A aula dele é oratória, é transmissão, é baba. Isso não é possível. A aparelhagem cognitiva das novas gerações, tá? Ela não opera na lógica do espectador. Como eram nossos corpos dóceis de estudantes clássicos. A aparelhagem cognitiva das novas gerações opera na lógica da intervenção, do futucar, do mexer, do operar, do agregar. A escola precisa entrar ajudando aí, educando esse modus operandi cognitivo que as novas gerações já têm. Não são só novas, não. Nós todos estamos nessa. Então, o desafio é fazer a sala de aula todos, colaborativa, aqueles teóricos que citei lá, aquelas imagens que citei, as palavras em azul, articulá-las aqui, fazendo essa sala de aula poderosa. Online é possível. Quero dizer para você agora, muitos de vocês talvez não vão concordar, quero dizer para vocês o seguinte, experiência própria. A web potencializa aquelas palavras todas em azul. A web potencializa a figura 3. Agora, no híbrido, se você tem o presencial e tem a web, você tem a faca e o queijo na mão. Ainda que o sistema seja perverso e que o mundo esteja pegando fogo. Você pode fazer potências. Para isso, você precisa de formação. Você precisa de inclusão cibercultural. Você precisa articular os clássicos teóricos da educação, digamos assim, um legado pedagógico libertário do século XX, que é poderosíssimo, com a ambiência cibercultural que nós temos na Web 2, Web 3 e outras que virão por aí. Todas favoráveis às conversações, às cocriações, às colaborações. A menos que venha um grande irmão, certo? Esse ainda não vem. Enquanto ele não vem, vamos bombar, vamos explorar essas possibilidades. Vou pedir agora o Alan para ir lá para o final. Vamos lá. Ainda tenho aqui... vou terminar. Só quero mostrar para vocês... Não, Alan, pode ir lá para o final. Tela 17. Por isso que eu falei 1 hora. O Marcos falou a vida toda, eu falei só 1 hora. Então, eu queria mostrar para os colegas que estão agora me dando a honra de me ouvir, que eu tenho essas publicações, tá? E essas publicações, elas vão trazer em miúdos isso tudo que estou falando aqui, tá? A gente fala 25 minutos, que é o que eu vou falar, vou fechar agora. E 25 minutos, você sabe que é muito pouco, né, para a gente abordar essa complexidade. De qualquer maneira, estão aí, se você quiser, faça um print aí dessa tela. Esses livros já estão rodando aí pela internet, pelos sebos online, são baratos, enfim.
O pai de todos aí, digamos, aquele que startou os outros todos, é esse sala de aula interativa lá da Loyola, tá? E vamos agora à última tela. Eu tenho ainda 5 segundos. Última tela. Isso. Professores e professoras de São Paulo, uma honra, como eu já disse, uma alegria enorme. Fico por aqui aguardando o nosso debate. E está aí meu WhatsApp, faça contato quando você quiser. É um prazer falar com você, sempre. Obrigado. Na sociedade. Chico, com você, Chico. Olá, pessoal. Pois não? É com você agora, Chico. Tá ok? Estou aparecendo aí? Tá ótimo, tá bem. Tá bom, então. Gente, bom dia, boa tarde, que estamos justamente no meio-dia, né? E quero agradecer a dupla aí, não sertaneja, Marcos Silva e Marcos Silva e Silva, né? Dá uma dupla sensacional. E nós estamos aqui, né, fazendo essa reflexão importantíssima. E eu acho que já praticamente tudo foi dito. Eu vou fazer aqui um pouco o papel, né, justamente da filosofia, que não é tanto passar conteúdos, mas de fazer alguns questionamentos. E claro que para fazer questionamentos eu tenho que contextualizar. Eu começo com uma brincadeira, já falei da dupla sertaneja aí, e imaginem vocês em Atenas agora o Platão, ou Aristóteles, ou o Sócrates, eu imagino mais o Sócrates, né, fazendo uma live agora, porque lá teria tido uma epidemia, como já houve epidemias no passado, praticamente Atenas foi acometida por uma epidemia 30 anos depois da da condenação à morte de Sócrates. E Atenas foi reduzida, né, ao seu poder foi reduzido, e foi aí depois invadida por Esparta, e depois se colocou 30 tiranos. Então, esse problema da democracia já existia, hoje da ameaça autoritária, da ameaça fascista, né? E a filosofia tem a ver com tudo isso. Então, live em Atenas. Nós estamos aqui live hoje no mundo, né? A interatividade, certamente, essa nossa live vai poder ser vista por quem quiser. Meu filho certamente deve estar seguindo ou seguirá na Alemanha, que lá já está anoitecendo, chegando à noite. Então, eu quero o Marcos Silva e Silva, né, nosso Marcos, colocou, o Chico vai falar sobre neoliberalismo, né? Gente, é isso aí mesmo, né? A questão do mercado, do neoliberalismo, da economia capitalista, né? E ela coloca tudo a seu serviço e a serviço do mercado, do Deus mercado. Embora o Bolsonaro, e aí eu vou fazer meus questionamentos agora, vocês já me conhecem, né? O Bolsonaro fica falando como é que é o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Mas o Deus do Bolsonaro não é o Deus dos cristãos, né? É o Deus do mercado. É o Guedes lá fazendo o que ele tem que fazer. É o Todos pela Educação, é um monte de gente aí tentando o quê? Colocar a educação a serviço do mercado. E aí, quando o professor doutor Marcos Silva coloca, né? Como é que eu vou dar aula com mais de 50 alunos numa sala de aula? Ela não será interativa. Eu já dei aula em algumas universidades, eu não vou citar o nome para não fazer propaganda, mas ela já foi comprada por um grupo norte-americano. Foi para 200 pessoas, 200 alunas e alguns alunos de pedagogia, e eu era obrigado a falar, eu era obrigado a transmitir, por mais que a gente invente coisas, por mais que... E assim mesmo a instituição fala, você tem um conteúdo para cumprir, então você tem que... E aí entra a questão da avaliação. Por que a nossa educação, eu pergunto, por que a nossa educação, com tanto investimento, com tanta falação da grande mídia, né, já há anos a nossa educação não tem qualidade, a escola pública é um desastre,
A escola pública? Não, a escola particular também. Eu dei aula em colégios particulares que eram muito inferiores à escola pública que eu dava aula, que é o Ciridião Buarque, ou o Tarcísio Alves Lobo, no bairro do Limão. Professores, inclusive, muito desses que o Marco falou aí, né? O professor, esse que fala o tempo todo, transmite, principalmente, né, de qualquer ciência, mas da matemática, por exemplo. Você tem que aprender aquilo, da física, você tem que aprender aquilo. É esse que é o conteúdo, muitas vezes, feito na avaliação. A avaliação que é do neotecnicismo, porque eu tenho que preparar mão de obra para o mercado. Não me interessa para os capitalistas, para os neo- e ultraliberais do Guedes, do Dória, de todo mundo, do Covas, em São Paulo, formação, aí que entra essa formação da pessoa humana. Eles querem colocar para as igrejas, para dar aula de religião, para dar aula dos fundamentalistas. Então, os fundamentalistas cuidam da moral, dos valores, ou dos militares. Os militares cuidam disso, da disciplina, e nós cuidamos das competências e habilidades, não é isso? Então, eu estou aqui justamente fazendo isso. Como superar isso? A questão prática de falta de recursos, de salas de aulas superlotadas, como eu tive 50, 45 alunos em salas pequenas e muitas vezes cotejando, que muitas vezes nós não tínhamos sulfite para fazer rodar um texto, né? E uma escola que te obriga, o que é disciplinar. É o aluno que entra, né, e ele fica lá durante horas. Agora, como que é isso dá na interatividade, na educação à distância? Não é educação à distância, é o ensino à distância. Então, chega aqui, e esse ensino aí que eu vou colocar aqui o perigo, que aqui em São Paulo, ou que é a política de um partido chamado PSDB, ou dos neoliberais em geral, os democratas e toda essa turma, e Partido Progressista, e PSL e tal, que é: eu quero transmitir esse conteúdo que serve ao mercado. Logo, os conteúdos e o currículo é determinado pelas secretarias de educação e por um Conselho Estadual de Educação ligado com essa lógica do mercado. Então, a Globo todo dia quase coloca, e a Bandeirantes e tudo mais, coloca, vamos lá, e só entrevistam o Todos pela Educação. O Todos pela Educação é a voz do neoliberalismo, que, por incrível que pareça, não tem lugar nesse governo. Eles não emplacaram ainda um ministro da Educação. Eles não conseguem. O Bolsonaro não é um ultraliberal. Ele é uma excrescência da política. Ele é pior ainda. Mas ele fica fazendo o jogo de todo mundo. E nós, no meio, sofrendo. Né? Tem aí os estudos fantásticos, né, de 2 aqui representantes. Tem a nossa luta, não é, Aldo? E a gente não consegue, nem dentro dos professores, muitas vezes, fazer com que nós utilizemos essas tecnologias, como disse o Marco, para o bem. O Marco citou aí o lápis, que eu posso escrever um poema ou ferir alguém. Eu tenho uma poesia, Marco, do tempo que a gente era estudante de filosofia, lá no Rio de Janeiro, que eu tenho um poema inteiro, deve estar por aí. Né? Eu vou publicar um livro de poesia ainda, que é: a mesma faca que reparte o pão é a faca que fere o homem. Então, as tecnologias estão sendo utilizadas pelos capitalistas e eles aparelham essas tecnologias. E nós temos que romper com isso. Aí eu faço uma pergunta na hora das considerações. Como que nós podemos romper com isso? Para que a gente não seja, mais uma vez, escravo dessas redes de ensino dominadas pelos neoliberais. E, quando não, agora querem colocar os militares e os evangélicos fundamentalistas e os católicos conservadores, como dominam a grande mídia, também querem dominar os aparelhos de Estado da educação. Agora mesmo foi colocada na coordenação ou direção do PNLD, do livro didático,
uma fundamentalista. E os livros que estão vindo aí, estão vindo o quê? Sendo direcionados para o fundamental. O que é? Nós vamos ensinar agora lá, né, na aula de biologia, ou de história, ou sociologia, ou filosofia, vamos ensinar o quê? A Bíblia, o Alcorão, o Candomblé. Eu quero saber. A escola é para ensinar religião? Ou é para ensinar ciência? Ou é para discutir a ciência? Ou para construir a ciência? Bom, gente, eu acho que não teria... Tem muita coisa para a gente falar. A minha preocupação aqui, para só esquentar o assunto, para refletir, é justamente colocar essa questão mais política mesmo, de como a gente pode se organizar para ocupar esses espaços, fazer ocupação da educação à distância e não deixar os governos ultraliberais e conservadores e reacionários e fascistas a tomarem conta desses aparelhos do Estado. Eles são ideológicos, sim, mas eles também podem ser transformadores. Eu acho que é isso aí, né? E aproveitando, eu tenho um canal no YouTube, chama Fala Chico, Fato Não Fakes. Eu vou completar 65 anos, dia 9 de abril. Estou aí, né, num canal na WTV Brasil, né, é uma TV particular de amigos meus, e eu queria até sair, mas eu falei, não, a sua participação como professor, mesmo na sua idade, claro, e principalmente na sua idade, é importante para que se traga essa voz de discussão. Muito obrigado, e é isso aí, as perguntas estão lançadas no ar. Ok, obrigado, Chico, nós que agradecemos pela sua reflexão em torno dessa temática, em torno do tema da live de hoje, que é a educação neotecnicista, o neoliberalismo e a interatividade da educação à distância, ou a educação inclusiva, enfim. É isso, nós queremos agora, como a live, nós temos, digamos assim, um certo recorte, para não ficar muito cansativa. Ô Chico, fecha, desliga. Chico, desliga ou desliga seu som, ou abaixa o som da TV, tá bom, Chico? Só isso. Para não repetir a nossa conversa que está sendo passada aqui no debate. Então, como eu estava esclarecendo, como o nosso objetivo é fazer uma live leve, que as pessoas possam assistir tranquilamente e daí extrair as lições necessárias, contidas nas mesmas exposições, nós queremos agora, então, ir para a parte de finalização. O Chico pontuou alguns debates. Eu sei que numa primeira fala é difícil as pessoas, digamos assim, por mais que queira concluir, entre aspas, o raciocínio, que é difícil, acaba escapando alguma coisa também importante, como que já foi falado, mas eu queria aí uns 10 minutos para cada companheiro, para a gente fechando essa nossa live, e com o compromisso dos nossos dois companheiros, do Chico e de outras pessoas que estão nos acompanhando, com o compromisso efetivo de uma próxima rodada desse debate, porque eu entendo que será uma contribuição fundamental para os educadores, particularmente do nosso estado e certamente todo o país, né? Porque é um tema, viu, Marco, que não é discutido na esquerda, não é discutido na sociedade como um todo, não é valorizado, aliás, é até discriminado. Nós temos companheiros que às vezes dizem, olha, eu prefiro, vocês estão todo mundo entrando agora nesse negócio de debate online, tem que sair disso, nós temos que fazer reunião presencial, nada contra, temos que fazer reunião presencial. Claro que nesse momento não é indicado, porque é um momento de isolamento total, praticamente, porque a pandemia, né, as novas cepas estão aí fazendo, digamos assim, uma grande marca de tristeza, de destruição na sociedade, de destruição humana. Enfim, mas então eu tenho brincado com as pessoas. A gente faz uma live, você reclama que demorou bastante tempo. A Globo faz uma live o dia inteiro, 24 horas, você não reclama nada. Ou outra emissora. Então nós temos também que nos apropriar desse conhecimento simbólico, desse valor
cultural, que é fundamental, ele está posto, não tem como voltar mais. Isso não implica ou não quer dizer que que nós não defendemos a aula presencial do professor. Nós entendemos que é fundamental, mas os recursos da tecnologia estão consolidados e nós temos que aprender a conviver com eles, e mais do que aprender, nós temos que nos preparar para dominar, e não apenas repetir, mas dominar a mecânica, o funcionamento, para poder, de fato, essa interatividade se fazer presente. Marcos Silva e Silva, nosso professor aqui, presidente da Profib, também está agora contribuindo com a Universidade Federal do ABC, aqui também fazendo seu debate. Você queria falar um pouco, Marcos, da sua atuação, e depois você poderia fazer as considerações finais, uns 10 minutinhos aí, para a gente já ir concluindo, porque nós não podemos, e nem temos a pretensão de encerrar tudo hoje, temos que deixar no ar o gosto de que queremos mais, e vamos voltar novamente com esse debate. Então, Marcos Silva. Obrigado, Aldo. Só agradecer mais um momento que a gente compartilha aqui dessa conversa. Eu não falei no início, né, mas falar um pouquinho da minha trajetória profissional, assim, digamos. Mas eu sou professor da rede pública, em primeiro lugar, aqui em São Paulo, né? Agora eu estou como coordenador geral de agrupamentos escolares, então coordeno 5 escolas, 5 coordenadores de escola, que é outra função bastante complexa também, né? E sou professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing, que é aqui de São Paulo, que é uma universidade particular que trabalha muito bem o ensino à distância, e aí eu quero alertar para isso, né? Enquanto nós aqui que defendemos o público, entendendo o público como lugar da população, como lugar do pobre, como lugar da classe social que não tem acesso aos recursos, a gente vai ficar muitos anos atrasados em educação porque a gente não consegue acessar as plataformas, como bem disse o professor Marco. A gente não consegue usar, e alguns ainda é contra usar a plataforma. Só que enquanto a gente não usa e não insiste no uso, os ricos estão usando e estão se formando e estão terminando os seus cursos, os meninos da escola particular estão usando, estão se formando, estão terminando os seus cursos, e nós aqui ainda tentando tatear. Ou seja, a classe média, os ricos do Brasil, eles estarão pelo menos à nossa frente, enquanto estudantes, enquanto professores, 10 anos do ponto de vista econômico, se a gente fizer leitura econômica aqui. Não são 2 anos de pandemia, são 10 a 15 anos. Simplesmente porque a gente faz resistência à tecnologia, como disse aqui o professor Marco. E a elite não, ela não faz resistência à tecnologia, ela simplesmente utiliza bem as tecnologias. Claro que a gente precisa aqui analisar isso a partir de uma leitura também de acesso às tecnologias por meio de políticas públicas. A gente pode fazer essa leitura aqui, que isso é necessário ser feito, mas de forma alguma, e aqui eu estou totalmente de acordo com o professor Marco, de forma alguma abrir mão de que a tecnologia é a arma que nós temos. Para usar uma metáfora que eu sempre utilizo quando eu falo de questões étnico-raciais, não se combate o racismo usando o mesmo chicote de quem nos açoitou. Muito pelo contrário, eu tenho que usar outras ferramentas. Então, não vou agora combater a tecnologia porque ela faz parte dos modelos capitalistas. Eu tenho que usar esses modelos, porque eles estão aí à nossa disposição, para conseguir conversar, inclusive, por meio do capitalismo com as classes mais pobres. Porque são esses meios que estão às nossas disposições. E aí o professor Marco apresentou muito bem isso. E, por último, eu só queria, de fato, agradecer pelo momento de conversa, dizer que a minha conversa com o professor Marco ela foi ampla, porque eu trago uma visão geral das consequências disso, onde que isso está amarrado, e o professor Marco complementa, de fato, dizendo, gente, a gente está aqui, e o que a gente faz agora? A gente encontrou o culpado, o que vai fazer agora? Abraçar todo mundo e chorar? Não, tem que saber muito bem utilizar das ferramentas que nós temos que estar à nossa disposição, que são essas, que fazem parte de modelos capitalistas. Não quer dizer que nós nos tornaremos capitalistas porque nós não temos capital para isso. O que nós temos é a inteligência humana. Inteligência humana nós podemos utilizar por meio dessas ferramentas. Eu queria deixar isso muito bem claro. Assim, eu dou aula na SPM, respeito muito a SPM, adoro a SPM. É uma universidade de mercado, é uma universidade de elite, que utiliza muito bem as suas ferramentas para formar os meninos que têm dinheiro. A minha grande preocupação são os meninos que não têm. E até quando eu vou fazer resistência a isso? Ou se eu tenho ou não que usar esses meios para conseguir fazer com que a educação chegue ao menino. Não é lutar contra a tecnologia, mas é lutar a favor da tecnologia e fazer que a tecnologia seja utilizada por todos. Ou seja, diferente do que o presidente, como disse muito bem Chico, escreveu agora, que vai limitar o acesso à tecnologia dos professores e alunos da rede pública, a gente sabe a motivação.
não é porque não tem dinheiro, mas ele sabe do quanto nós somos capazes. E é dessa capacidade que nós temos que nós devemos falar. Nós somos capazes de dar aula em qualquer situação. E aí é Paulo Freire. Seja embaixo de uma árvore ou trancado em um quarto. Eu estou trancado em um quarto. Não quer dizer que eu não consiga ser menos freiriano do que se eu estivesse sentado em um pé de manga. Ok, muito obrigado. Obrigado ao Dr. Marcos da Silva e Silva, o presidente da nossa entidade, que nos honra muito pela sua importante reflexão. Estou dizendo que nós estamos realizando uma live mensal, tendo como base da reflexão Paulo Freire e o processo da democracia. Então, já fizemos uma, vamos fazer outra agora, no dia 27, me parece, assim, que vamos pautar a questão do Paulo Freire, a questão étnica, enfim, vamos fazer um debate, porque esse ano é o ano que nós precisamos resgatar ainda mais, firmar fortemente a presença de Paulo Freire no mundo da educação e desse processo de libertação. Chico Greter, você tem até 10 minutos para suas ponderações, considerações finais. Ok. Não, eu só quero agradecer, né, o pessoal, os Marcos, o Marco e o Marcos, meu amigo Marcos Silva do Rio, agora ele está em Salvador, agradecer o Marcos Silva e Silva, o Aldo, né, que coordenou muito bem na reunião, e o Alan, que coordena a parte técnica, que nós muitas vezes não dominamos. Agradecer também a Profib, a Profesp, né, em nome de nossos diretores e de nossa presidenta Lúcia, que está, no momento, afastada por questões de saúde, e nosso presidente interino, Anísio Batista de Oliveira, né, que está nos seguindo, e que a gente possa, cada vez mais, né, ocupar esses espaços e aprender com esses pesquisadores que estão nos ensinando, né, a questão da interatividade na rede, para que a gente possa, ao vivo nas escolas, quando pudermos voltar com as vacinas, e aqui eu já lamento essa política genocida do governo federal, né, do Bolsonaro, do bolsonarismo, do negacionismo, e nós ultrapassamos dos 290 mil mortes, e eles continuam negando e debochando. Fica aqui meu protesto, e que a gente possa usar esses meios para denunciar e anunciar um novo tempo, quando a gente tiver todo mundo vacinado, voltarmos com um novo olhar, com novas práticas, para que a educação não seja olhada apenas como uma simples mercadoria e os professores simplesmente como uns joguetes na mãos desses poderosos ultraliberais, neoliberais e fundamentalistas fascistas. Muito obrigado. Obrigado, Chico. Obrigado pela sua reflexão, pela sua coerência da luta, e sua reflexão sempre no campo da filosofia política também. Acho extremamente importante seu recorte aqui nesse nosso debate. O companheiro Alan ele tem um papel fundamental aqui, porque eu disse no início, não tinha nem começado ainda, eu disse que o Alan está mais evoluído do que nós, porque ele é professor de filosofia, mas também tem o domínio de como funcionam essas ferramentas, enfim. Alan, eu queria ver se você tem alguma observação, suas considerações finais, porque, na verdade, você está participando conosco aqui, claro que cumprindo um papel específico, mas está contribuindo com a gente aqui também. Você gostaria de falar? Eu quero, inclusive, falar uma coisa, uma experiência que eu tive antes desse recesso do governo. Eu sugeri para os alunos do EJA que falasse sobre alguns sociólogos. O primeiro sociólogo que eu falei foi Herbert de Souza, que eu apresentei para eles, né, porque eu estava dando aula de sociologia. Falei, vamos falar um pouquinho de sociólogo. E aí, aproveitando a deixa, né, falei, vamos fazer o seguinte, vamos falar de Anísio Teixeira? Aí eu falei, Anísio Teixeira, vamos falar de Paulo Freire? Vamos falar de Paulo Freire.
comentei um pouco e pedi para eles fazerem uma pesquisa, e nós íamos fazer uma aula virtual onde eles participariam, falando um pouquinho de cada um, né? A proposta era falar de cada um. E adivinha quem que eles gostaram? Quem que eles mais ficaram apaixonados? Paulo Freire. Então, aqueles alunos do EJA que nunca tinham ouvido falar sobre ele. Tinha inclusive, uma aluna que é pernambucana que ela ficou assim, não, ela ficou extasiada, porque além do Paulo Freire ser pernambucano, ela também era pernambucana, ela ficou maravilhada. Ela falou assim, gente, eu não acredito que existe esse tipo de pessoa no Brasil. Falei, isso é pra você ver como que o mundo funciona. E quando a gente fala ainda, quando ela leu que... Aí ele entrou aquela questão do título honoris causa, né? E eles foram entender, mais ou menos eu tentei explicar o que era o título honoris causa, e eles entenderam o quanto título que tem o Paulo Freire no mundo. Aí foi aí que eles ficaram, assim, ficaram extasiados, porque eu pedi pra cada um falar alguma coisa sobre eles. Aí eu falei, vamos falar de Anísio Teixeira. Anísio Teixeira também, eles gostaram muito, que eu acho que é uma referência que eu até falei pra eles assim, gente, por que a gente fala de Anísio Teixeira? Porque eu que sou professor, a gente que faz concurso público, não tem como não falar de Anísio Teixeira, não tem como falar de Paulo Freire, não tem como falar de pedagogia da autonomia, sabe? Não tem como falar desses autores. Eu acho que não tem como não citar esses autores, ainda mais a gente que todo concurso público a gente tá lendo sobre eles. A gente praticamente já sabe de qual é o seu teatro desses caras, né? A gente já sabe, a gente não tem... Eu acho que a gente da educação, principalmente da área de humanas, a gente não tem como fugir, né? E eu como pedagogo formado também, né? Eu sou pedagogo e procurei mostrar para eles, principalmente na figura do Betinho, né? É quando eles alguns deles lembram, porque alguns deles são mais velhos, né? Do pessoal do EJA. Eles lembraram, eu lembro desse cara, falou na Globo, falava não sei o que e tal. E quando eles viram toda a dificuldade do Betinho sendo sociólogo, e o que ele fez, aí quando falou de... Aí, inclusive, uma coisa que é uma aluna que ela falou mesmo, uma aluna, você vê, a aluna ela falou, eu fiquei 15 anos sem estudar, ela me catou sobre Paulo Freire, ela falou aquela questão da educação que Paulo Freire fez lá dos trabalhadores no Nordeste, né, que ele estava ensinando, educando, ela ficou encantada. Eu falei, tá vendo, esse é o Brasil que você vive, esse é o Brasil que você não conhece. Então, assim, eu acho que é positivo, né, a gente falar sobre principalmente o Paulo Freire. Acho que a gente tem que toda vez reforçarmos o quanto o Paulo Freire é importante na educação. Não tem como negar, gente. Eu acho que é algo assim, eu não sei, não tem como explicar, mas eu acho que realmente é isso que a gente tem que mostrar para eles, quem realmente são as pessoas que lutaram pela educação. E por fim, agradecer a todos vocês, né, mais uma vez. Fazia tempo que eu não fazia live, estava até com saudade. A última que eu fiz acho que foi em novembro. Eu tava conversando com o Marco, ele tava tirando umas dúvidas tecnológicas, aí ele fez umas consultas aqui. A gente jogou os orixás aqui, os búzios aqui a gente jogou e tava tirando umas dúvidas. Mas é um prazer sempre estar ajudando, sempre que eu posso. A última live, infelizmente, por motivos familiares, eu expliquei pro Aldo, né? Infelizmente eu não tava com cabeça para fazer live. Mas estou aqui sempre para ajudar, tá, Marco? Eu sou aqui o técnico, aqui o piloto aqui. Graças a Deus, até agora eu tava olhando aqui todos as tecnologias, tá tudo funcionando no Facebook e o YouTube. Nós estamos no YouTube, tem gente comentando, tem gente agradecendo você lá no Facebook, Marco. Gostou demais da sua palestra, tá pedindo mais, tá lá no Facebook, se olhar, tá os comentários, a galera tá pedindo mais, tá bom? Mas é isso, eu acho que esse é o nosso caminho, tá bom? Muito obrigado a todos, tá? E tô aqui para ajudar. Bacana, muito. A ajuda sua é fundamental mesmo. E, além disso, eu acompanhei já algumas aulas suas, as aulas gravadas, extremamente importante, muita clareza. Parabéns, Alain. E você sempre tem um papel significativo junto com os colegas aqui. E vamos finalizar a nossa conversa virtual hoje com o nosso convidado da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Dr. Marco Silva. Marcos, é contigo. Fica à vontade, uns 10 minutinhos para você fazer as suas considerações finais. Ok, Aldo, muito obrigado pela sua mediação tão competente, simpática, tá? Muito obrigado por isso. Obrigado também ao Marcos, meu xará com S, pela sua linda fala, sua competente fala. Fico imaginando você nessa instituição que você citou aí, né?
e SPM, entre os riquinhos, com esse seu discurso, e é muito bem-vindo esse seu discurso por lá, né? Até porque esse seu discurso, para qualquer pessoa inteligente, faz sentido. E para aquelas que não são inteligentes, né? Ou seja, que não têm a sensibilidade, melhor dizendo, o nosso trabalho precisa ser redobrado, ok? No sentido de fazê-las perceber, né? Então, parabéns por isso, parabéns pelo seu engajamento. Chico, meu querido amigo de velhas carnavais, uma alegria estar com você aqui nesse evento. Quero dizer a vocês que contem comigo em outras oportunidades, já que há algum interesse, eu posso desdobrar mais detalhes, etc, etc. Será com muita alegria, tá, que eu vou fazer isso. Vou pedir ao Alan para depois me mandar o contato dele, que eu vou precisar conversar com ele a respeito de outras coisas técnicas que ele domina. Eu aproveito para dizer o seguinte, nós professores de filosofia, do que quer que seja, a gente tem que ter essa curiosidade, né? Para a gente dominar um pouquinho disso aí que o Alan domina. Isso é a chamada inclusão cibercultural, inclusão digital, saber operar com essas coisas. Não ter, digamos assim, acanhamento de pedir nossos estudantes para nos ajudarem. Eles têm mais expertise no uso dessas coisas, a gente menos. Nós somos analógicos, eles são digitais. Isso é normal, não é nenhum constrangimento. Então, pedir nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, nossos alunos, nossos amigos, que nos ajudem. É o que eu vou fazer agora com o Alan, quando a gente puder conversar daqui a pouco. Quero aprender mais, quero usar esse recurso que ele está usando aí, quero baixar um software livre, quero fazer coisas. Bom, para encerrar minha fala, eu quero dizer o seguinte, que eu não falei de mim, né? Venho da filosofia e sociologia, fiz filosofia com o Chico, não concluí, e depois passei para a sociologia, e ali eu me encontrei um pouco mais. E depois da sociologia feita, me encontrei muito na educação, até porque eu descobri a tal sociologia da educação, né? E lá nas universidades por onde passei, eu percebi que a licenciatura vou usar uma expressão chula, me desculpe, né? Ela é o cocô do cavalo do bandido. Me desculpe, mas é essa a experiência que eu tenho. Ou seja, ela é o lado mais frágil da instituição universitária. Eu acho isso de uma burrice enorme. Eu acho que licenciatura tinha que ser o quarto pé que sustenta a universidade. Você tem docência, você tem pesquisa, você tem extensão e tem também licenciatura. Por que eu estou insistindo nisso? Porque se você prepara bem o professor que vai a campo lecionar, né? Com certeza esse professor bem preparado vai atrair mais estudantes interessados naquela matéria dele para a universidade e, por sua vez, também para a licenciatura na universidade. Então, eu falo para vocês, professores de filosofia, se vocês saem, né, das suas licenciaturas com competência pedagógica, não só filosófica, você vai atrair estudantes para fazerem também filosofia nas universidades e certamente licenciatura em filosofia. Então, eu estou te contando tudo isso pelo seguinte, porque percebi que atuar no mestrado e doutorado é o que dá status dentro das instituições acadêmicas, né? Você precisa publicar artigos precisa atuar no mestrado e doutorado, orientar teses de mestrado e de doutorado, isso é o top do status. Mas atuar na licenciatura, não. É estranho isso, né? Então, eu resolvi, só porque esse é o meu ativismo, eu abandonei essa coisa de mestrado e doutorado, tenho muito respeito por tudo isso, pela pesquisa, por quem está lá, mas eu quero encerrar minha carreira, no universo acadêmico, né? Eu pretendo ainda atuar um pouco mais na licenciatura e ali encerrar. E o que é que eu faço na licenciatura? Isso que vocês estão vendo aqui agora, discuto com eles essa temática,
articulo essa temática que abordei aqui hoje com didática, né, com currículo, né, com educação autêntica. Essa é a minha proposta. E na licenciatura, os estudantes são ávidos, são interessados nessa coisa, porque eles sabem que a estudantada que eles vão encarar vão demandar, vai demandar, né? Esse engajamento ciber, esse engajamento capaz de articular didática com cibercultura. Esse é o desafio que a gente tem pela frente. Contem comigo para outras conversas, será uma grande alegria falar disso com os professores de filosofia e, por que não, com outros professores, né? De São Paulo. Não só a POS, mas também o sociólogo OESP, os matemáticos OESP, os biólogos OESP, enfim, o professorado. Eu tenho muita alegria profunda, vocês podem imaginar, de me arrepiar, né? De falar com professores sobre melhores docências. Essa é a minha proposta. Ok. Muito obrigado. Obrigado ao professor Dr. Marcos da Silva e Silva. Obrigado ao companheiro Chico Greter, nosso mestre. Marco, quer falar mais uma coisa, Aldo? Desculpa. Aldo, vou falar só mais uma coisa. Olha só, nós estamos questionando a live baseada na figura 1. E é o que nós fizemos aqui hoje, né? A gente fez cada um a sua oratória. Tivemos muitas pessoas nas redes sociais, aí, Facebook, no YouTube, que certamente teriam questões, e a gente não contemplou. Eu acho isso uma pena, né? Fica aqui a minha inquietação, tá? E sugestão para que a gente possa fazer lives interativas futuramente. Perfeito. Está registrada a sua observação, que é pertinente, e evidentemente que nós estamos sugerindo para as pessoas que, eventualmente, alguma pergunta, alguma dúvida, pode encaminhar, pode escrever tranquilamente, que será respondida. Nós vamos dar esse acompanhamento efetivo. Mas Aldo, a nossa ideia... Aldo, só para te avisar que eu estou interagindo com a turma aqui, já falei isso que você está falando, e pelo computador eu estava interagindo com o pessoal, tá bom? Tá ótimo. Então, nós não tínhamos... Quer falar, Marcos, também? Alguma observação? Não, Aldo, é isso. Acho que eu sempre estou de acordo com isso, que é preciso interagir, mas o Chico estava interagindo, eu estava acompanhando, que a gente fica com as duas telas abertas, né? Eu estou aqui com alguma dificuldade, porque eu tenho precisa melhorar mais ainda. Eu estou de acordo com o Marco. Precisa ficar... Perfeito. Não, está correto. Agora, o nosso objetivo aqui é fazer essa provocação, esse debate para estimular a continuidade do debate. Nós não tínhamos nenhuma pretensão de esgotar um debate hoje. Não é esse o objetivo nosso. O nosso objetivo é apresentar esses paradigmas onde estão acontecendo, de certa forma, mudanças fundamentais, estruturais na sociedade, e, a partir daí, nós continuarmos esse debate com os proponentes. O objetivo é esse. Então, nós queremos aqui, não sei se nós podemos fazer isso aqui, Marcos, Chico, mas já nos comprometer numa próxima live com mais tempo, com maior duração e com maior participação efetiva de todo mundo, para que possamos, de fato, chegar no patamar da figura 3 lá. Nada de apenas a voz do professor, do educador, do mestre. Mas nós queremos também essa participação horizontalizada, que nós achamos que é extremamente importante e fundamental. Então, a ideia foi essa mesmo. Nós sabemos que não dá para esgotar isso no debate, mas quem sabe poder pensar até num curso, num específico, num debate efetivo para poder tirar todas as dúvidas, esgotar esses debates, e esse é o objetivo da Profesp, esse é o objetivo da Profib, e está aí a nossa sabedoria, enfim. Então, nós queremos agradecer à diretoria da Profib, aqui representada pelo Dr. Marcos Silva e Silva, agradecer à diretoria da Profesp, na pessoa do nosso companheiro
Anísio Batista e demais diretores. Quero agradecer a Lúcia Peixoto por ter contribuído na divulgação, na organização do CARD, para poder ter feito esse trabalho brilhante de divulgação da nossa entidade como um todo, e do nosso debate aqui nessa manhã. Agradecer às pessoas que estão nos acompanhando. Nós queremos agradecer, vocês são de forma assim brilhantes. Nós queremos, inclusive, dizer de que estamos assumindo um compromisso público aqui de retomarmos esse debate dentro da perspectiva do eixo que foi apresentado aqui, porque esse é o nosso objetivo e essa tem sido a nossa praxis de uma maneira geral. Agradecer ao Alan pela sua contribuição como piloto desse debate e também pela socialização do seu conhecimento teórico e técnico na busca do domínio dessas ferramentas. Agradecer as pessoas que estão aqui conosco e dizer de que nós vamos continuar esse debate. Esse debate hoje foi um debate importante, um debate que não é usual, que é o debate da questão das ferramentas, da questão da tecnologia, e esse debate ele tem que continuar. Chico, para finalizar... Acho que a gente não podia esquecer, né? Eu só queria terminar com essa pergunta, nem entrar em muitos detalhes. Quem mandou matar Marielle e por quê? 3 anos. Correto, Chico. Obrigado, agradecemos ao Chico. Nós queremos dizer que essa live nossa está sendo realizada num momento de profunda dificuldade no nosso país, quase 300 mil pessoas mortas. É uma coisa, digamos assim, é uma das maiores tragédias desse país e do mundo inteiro diante da pandemia, diante do coronavírus, e dizer de que aqui os educadores têm efetivamente compromisso com a transformação da sociedade, tem compromisso de lutar contra isso, mas também nós queremos lutar por um mundo novo, por um mundo onde nós possamos viver fraternalmente, onde nós possamos viver uma vida digna, diferentemente da vida que hoje nós vivenciamos a partir do neoliberalismo, a partir dos modos de produção capitalista. Um abraço a todos e a todas e vamos nos encontrar em breve para dar continuidade a esse debate de forma capilarizada e de forma horizontal. Obrigado a todos e a todas. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Ok. Gente, já está